Aqui, dando tchauzinho até pro tempo. Fala de novo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Shalom. É, hoje, mandando um abraço muito especial, programa todo dedicado para Andréia, minha esposa. Todos os louvores, viu, Andréia, são para você, tá bom? Aniversário da Andréia hoje, dia 8 de abril. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e te dê sempre a alegria de servi-lo cada vez mais. Irmãos, e hoje nós vamos falar de um assunto complicado, mas impressionante quanto à profecia e revelação daquilo que foi alcançado pelo Senhor. Aliás, que nós alcançamos, que é do Senhor. Porque o Senhor já alcançou, o Senhor é quem produz as revelações, na verdade? Nós é que alcançamos. Nós vamos começar falando da estátua, né, do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, né? A estátua tinha a cabeça de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, as pernas e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Olha que coisa profética maravilhosa. E quando isso aconteceu, quando teve, Daniel foi mais ou menos 586 antes de Cristo, antes de Jesus, quando Israel foi invadido, né, Jerusalém foi dominada ali, o templo foi destruído por Nabucodonosor, 586. O tempo antes de Cristo, ele é contado ao contrário. Né? O calendário, nós já falamos que eu não gosto desse calendário, é o calendário gregoriano, é o que nós vivemos nele. O calendário correto é o da Bíblia, mas aqui, lá em Israel, ele é usado. Né? Aqui não é usado. Então, ele tem muitas falhas. Né? Então, quando você está, por exemplo, no ano zero, no ano que nasceu Jesus, aí você vai voltar, né, 2 anos antes, é -2. Conta ao contrário. Interessante, né? Então, no ano 586, Israel foi invadido. Um ano depois, era 585. Os irmãos estão entendendo? Vem decrescendo até chegar no zero, que é quando nasceu Jesus. Esse calendário tem muitas falhas. Isso é histórico. Não estou falando porque quem fez... quem inventou isso aí foi o Papa Gregório, não é por isso não, copiado até, aperfeiçoou o calendário que Júlio César tinha idealizado, que só tinha 10 meses, né? É porque não ele tem falhas mesmo, tá? E qualquer coisa depois se quiser me perguntar, né, particularmente, a gente conversa. Irmãos, e aí essa visão que Nabucodonosor teve, Daniel, ele decifra o que é. Foi uma coisa impressionante, porque isso influenciou lá quando Alexandre, em 332 antes de Cristo, chega para dominar Israel. Nós vamos falar sobre isso aí. O que aconteceu? Isso foi registrado, inclusive, por livros históricos. Tem um livro chamado A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que traz a confirmação disso aí. Tá? Vocês vão ver que é muito interessante, porque aquilo que a Bíblia traz, profetiza e a história confirma, né, é maravilhoso, porque realmente está confirmando a palavra de Deus. E nós vamos ver sobre isso aí. Ano 332, né, foi quando teve uma vitória de Alexandre o Grande, da Macedônia, representando o Império Grego. Mas por quê? A Macedônia ou é Grécia? A Macedônia, ela era um estado da Grécia. Assim como Minas Gerais é um estado do Brasil, Macedônia é um estado da Grécia. E Alexandre era desse estado. Então ficou muito conhecido como o Império Macedônico, porque era ali
a base desse império era ali, no estado da Macedônia. É igual ao Império Romano, né? Ficava dentro da Itália, mas se chamou Império Romano. E eles espalharam a cultura grega, tanto que a boa parte do Novo Testamento foi escrita em grego, né? A cultura helenística. Mas nós vamos falar sobre isso aí, tá bom? É importante hoje, porque assim, é um assunto difícil, mas muito interessante de conhecermos e prosseguir conhecendo a palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição para nosso conhecimento. Através daquilo que Ele nos dá revelação, nós alcançamos coisas maravilhosas. Amém? Nós vamos orar. Clamamos, Senhor, pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, Senhor. Tem misericórdia de nós, que somos pobres, fracos, mas dependentes do Senhor. E por isso nós temos a certeza de vitória. Nós te louvamos e glorificamos, ó Pai, pela vida da Andréia, que faz aniversário hoje, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos permitido, né, por esse tempo todo, né, que nós estamos juntos, né, de casamento. Nós entregamos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou, e pedimos que nos continue abençoando, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas famílias. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aí pro Eric. O Eric já tá aí nos assistindo, lá em Vitória. O Eric, nós vamos trazer você para Resplendor, hein, rapaz? Se Deus quiser. Né? Ontem, o prefeito Neemias, ele esteve na igreja, nós estivemos na igreja 1, depois fomos jantar, e eu até conversei com ele, falou, tem uma família de bênção querendo mudar para Resplendor. Nós vamos arrumar alguma coisa bacana para você aqui, para trazer você para cá, viu? Amém? Aqui é lugar de gente boa, rapaz. Aqui só o França que é mais ou menos, que é um capixaba aqui, é mais ou menos, mas nós suportamos. Amém? Vamos ouvir o louvor, Suba a Minha Oração. Irmãos, nós estamos fazendo umas mudanças na KGB CIA, tá? Já fizemos uma mudança dos móveis, né? Não tem como fazer outras, nós estamos mudando os móveis de lugar. E ficou legal, ficou bacana, as Bíblias ficaram uma do lado da outra, um balcão do lado da outra, mais espaço. Vai lá para você ver, ficou legal. Aproveite e faça sua compra na KGB CIA, sempre novidades para você. E o nosso programa também tem um apoio cultural da Farmastory, até 50% de desconto à vista em medicamento. Não é promoção, é preço baixo de verdade. Saúde em primeiro lugar, com a Farmastory. Rua Moraes Carvalho 402, ali perto do Hospital de Resplendor. Telefone 99703-2575. Distribuidora Kaiser, fica na rua São Pedro 119, no São Vicente. Tem bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Procure a Distribuidora Kaiser, 998-20-4503. Um abraço para o Henrique e também para o Eduardo, que trabalham lá na Distribuidora Kaiser. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras, certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. A Easy Informática tem os telefones 999-370233, esse é o Zap, e 999-486909. Easy Informática. Café Expedicionário, o melhor café da nossa região. Café Expedicionário tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o premium, o gourmet e o cappuccino. Se você ainda não experimentou, experimente. Certamente você vai mudar. O Café Expedicionário é o melhor café da nossa região. E também Tititi Lanches. O Tititi Lanche tem o melhor lanche da cidade e também aquela sobremesa especial, sorvetes diversos, açaí, vitamina de açaí.
Tudo isso para você. Fica ali na rua São José, 1146, telefone 999-912862, pertinho da pracinha do São Vicente. Também um abraço muito especial para o nosso irmãozinho lá de Vitória, que está sempre nos ouvindo aí, o Eric Leiber. O Eric tem um táxi à disposição, à nossa disposição lá em Vitória. E o telefone dele é 27 999 640475. Quem sabe a gente vai conseguir trazer o Eric para Resplendor, hein? É uma família que eu conheci, uma família abençoada, né? Vamos trazê-los para Resplendor, se Deus quiser. Também CS Celulares e Viveiro de Mudas Babilon. Cantina El Shaddai. Irmãos, hoje, agora para o café, nós pedimos um salgadinho lá da Cantina El Shaddai. Chega sempre quentinho, um salgadinho muito bem feito, né, bem temperado, gostoso, tá? Se você for comprar um salgadinho para alguma festinha, pois é, até mesmo para o lanche da tarde, vale a pena, tá? Procure a Cantina El Shaddai. Tô sugerindo a ela fazer uns salgadinhos, aquele bolinho de bacalhau. Nossa, aquilo é uma delícia, viu, Vanderlúcia? Vamos fazer o bolinho de bacalhau. E outra coisa, se alguém souber onde tem bacalhau na cidade, me avisa. Nós procuramos, não achamos não. Né, Vanderlúcia? O telefone dela é 998-780807. Cantina El Shaddai. E Farma Vida, mais qualidade de vida para você e sua família. Farma Vida, tem telefones 3263-2092 e 991-650910. Fica na Olegário Maciel 318, ali perto da KGB. Você tem um atendimento de primeira, a entrega super rápida, ok? Procure a Farma Vida. Mandando mais um abraço aqui para Larissa Preisky. Ô Eduardo, a Larissa parece que é casada com seu primo, né? Larissa Preisky. Esteve na KGB comprando 2 Bíblias lá para 2 sobrinhos gêmeos. É isso aí, Deus abençoe, viu? E mandando um abraço também para Deucília, a mãe da Larissa, sempre nos ouvindo aí na Limeira. Deus te abençoe, viu, dona Deucília? Que a boa mão do Senhor esteja sobre a senhora e sua família, ok? Nós vamos ouvir mais um louvor. Esse louvor é para vocês aí, hein? O rapaz que é um orgulho pro pai dele. Né, Rafael? Deus te abençoe, viu, meu filho? Ele é apaixonado com esse louvor, profecia. E eu conheci inclusive esse louvor, que é um louvor novo da igreja Maranata, através do Rafael, que é um obreiro lá em Itaguaçu. E coincidentemente o pastor Cícero, que é o pastor da igreja 1, junto com o Pedro, que é casado com a Esther. A Esther é filha do pastor Luiz Astori. Eles estiveram lá em Itaguaçu e encontraram com o Rafael na rua. Rafael é dentista lá em Itaguaçu, sabe? E eu fiquei assim muito feliz porque elogiaram, né? E é bom quando a gente ouve um elogio de um filho, né? Graças a Deus, que Deus abençoe, viu? Toda a família, preserve a sua família. Tem lutas, tem dificuldades, mas ande no caminho do Senhor, que essas lutas, porque o Senhor não falou que não teríamos lutas, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e no Senhor nós vencemos todas as lutas. Amém? Vamos lá então, a mensagem de hoje, eu escolhi um texto aqui, em Daniel, que é uma exaltação ao Senhor, esse Deus maravilhoso que nos revela tanta coisa, e é um texto que vai falar sobre revelação profundamente, e é um texto difícil. A mensagem é uma mensagem que você precisa prestar atenção para alcançar, né, todo o alimento forte que o Senhor tem para essa tarde, tá bom? Daniel falou com o rei o seguinte: contudo, existe um Deus no céu, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estavas deitado foram assim: ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro.
Então, aquele que revela os mistérios, o oculto e o escondido, te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros, nos tempos finais. E a mim foi esclarecido esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó Rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó Rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão, essa estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem o auxílio da mão e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado sabedoria, tem guardado as nossas vidas. Colocamos, ó Pai, no altar do Senhor essa revelação que buscamos em Ti, para que o Teu povo nessa tarde seja alimentado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na verdade, nós vamos falar aqui sobre a parte da cintura, né, os quadris que eram de bronze. Nós temos aqui, já falamos sobre isso há tempos atrás, outras revelações. A cabeça de ouro é o reinado de Nabucodonosor, que foi um reinado muito grande, um reinado muito significativo. Os peitos e os braços de prata, o Império Medo-Persa, eram braços, quer dizer, o império se dividiu, ele veio em dois. Foi o império que, com Dario e Ciro, que vieram e dominaram sobre o Império Babilônico. Os irmãos se lembram, se nós já pregamos sobre isso aqui, quando o rei Belsazar está lá fazendo a maior orgia, a maior bagunça, inclusive usando os utensílios do templo, uma mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E aí eles chamam Daniel para interpretar. Daniel já estava velho, né? Daniel interpretou aquilo como o seu governo foi colocado na balança, foi pesado na balança e achado em falta. Hoje mesmo perderás, né, o seu governo. Nisso, os Medo e Persas, a Média era uma região lá entre o rio Eufrates e o Tigre, por isso se chamava Média, ela ficava no meio. E Persa, que é hoje o Irã, são os persas. Eles vieram e entraram e dominaram, desviaram o rio Tigre e entraram, a capital era em Suzã, entraram ali e dominaram o Império Babilônico. E quando Ciro chegou perto de Daniel, Daniel falou: não, a gente já te esperava. Aí Ciro falou: mas como assim já me esperava? Sim, porque na Bíblia, na palavra de Deus, já havia, você já tinha sido citado pelo nome, 200 e poucos anos antes de acontecer. Ciro, meu irmão, era chamado pelo nome por Deus numa revelação a Isaías. Isaías escreveu assim: eis que eu suscito Coresh, que é Ciro, em justiça, e aplainarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha casa e libertará os meus exilados. Não exigirá pagamento algum, nem impedirá qualquer recompensa, afirma Adonai, Tzavaot, o eterno Deus dos exércitos. Ciro ficou impressionado, falou: me dá aqui. Aí deram o livro para ele ler, né, e verdadeiramente estava escrito ali, num pergaminho de muitos anos antes, que o povo seria libertado por Ciro. Ciro mandaria de volta os exilados depois do cumprimento de 70 anos. E a história, assim, o Senhor revelou isso para Ciro. Também ele revela num outro sonho.
dois longos chifres que, vistos crescer na fronte do carneiro, representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. E logo na sequência, o Império Medo-Persa, ele é derrotado por Alexandre o Grande da Macedônia, né, que na outra visão eram o peito e os braços de prata. Naquela visão do gigante, o ventre e as coxas eram de bronze, e representa o Império Greco-Macedônico. Daniel, filho de Filipe o Grande. Lembra de Filipe? Tem uma cidade chamada Filipos, né? E na Bíblia tem uma epístola aos filipenses. Foram pessoas que se converteram na cidade de Filipos. A cidade teve o nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. História complicada, né, irmãos? Mas é maravilhoso, porque a gente começa a entender, né, os acontecimentos passados e que projetam os acontecimentos futuros, né? Quando a gente fala da Bíblia. E aí, num período, Alexandre já havia dominado o Império Medo-Persa, vencido as guerras. Vocês tem muito filme, foi feito muito filme sobre isso, os 300, né? Aí, deixa eu ler alguma coisa para os irmãos aqui, um negócio interessante. Alexandre o Grande chegou à região de Israel em 332, após sua vitória na Batalha de Isso. Foi no ano 333. Olha, lembra que eu falei que vem decrescendo? Pois é, e durante a sua campanha para conquistar a Fenícia, que é o Líbano hoje, e o Egito, então sob domínio persa. Os pontos principais da sua região: o cerco de Tiro. Tiro era uma cidade, ainda existe a cidade de Tiro. Tiro, Biblos, Ugarite, Sidom e Beirute. São as cidades principais do Líbano hoje. Elas já existiam quando o nome do Líbano era Fenícia. Tiro ficava numa ilha. Então ele foi fazendo aterro até chegar nessa ilha. E quando chegou na ilha, durou 6 meses esse cerco. Ele conseguiu facilmente dominar o povo ali da cidade de Tiro. Interessante, irmãos, aí entra a situação de Israel. Ele pede uma ajuda, ele pede uma ajuda a Israel, e o sumo sacerdote da época não o atendeu, não o ajudou. E ele fica aborrecido, e ele disse que assim que ele acabasse de resolver com a cidade de Tiro, ele iria atacar Jerusalém. E assim se passou, né? E muitos acontecimentos. O Império Grego-Macedônico foi um império muito grande, né? Se chamava Alexandre da Macedônia, mas na verdade ele representava o país que era a Grécia. Macedônia é um estado da Grécia. Assim como Roma é apenas uma cidade da Itália, e, né, o império conhecido foi o Império Romano, e os romanos inclusive vêm na sequência, eles dominam e vencem ali os gregos, porque logo depois os gregos, que representam o ventre e as coxas de bronze, depois vem o Império Romano, que representa as pernas, né, e os pés, que era aquela junção de ferro e barro, difícil de entender, né? Mas porque ali, profeticamente, o ferro fala do exército, fala da belicosidade do Império Romano, e barro, porque ferro e barro não se fundem. O barro fala da religião, né? Não tem condição, você não pode misturar as duas coisas. Eles não se misturam. O ferro e o barro não se misturam. Então,
quando houve aquela aproximação do Império Romano com a religião, né, ali não dá uma fusão que possa ser consolidada. Por isso é que o Senhor, na sua grande sabedoria, mostrou dessa forma, como ferro e barro. Mas isso tudo, esses países todos, essas representações todas, depois foram derrotadas por uma pedra cortada sem a ajuda das mãos, né? Então, e ela é totalmente destruída. Irmãos, essa pedra, essa rocha é o próprio Jesus, que vai destruir todos esses impérios, a história inteira, o que tem hoje, tudo vai sucumbir à grande vitória daquele em quem nós cremos e proclamamos como Deus de vitória. Jesus é a nossa vitória. Portanto, o homem tenta o seu poder, fazer crescer o seu poder, mas não pode de forma alguma competir com o Senhor dos Exércitos, né? Então essa pedra cortada sem a ajuda de mãos atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro. Olha que interessante, não acertou a cabeça, porque ela vai acertar os pés, porque os pés ainda existem. Essa junção de Estado e religião, né, de ferro e barro, ainda subsiste. A cabeça de ouro já não existe mais, né? O Império Babilônico não existe mais, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa também não existe mais, o ventre e as coxas de bronze, que representam o Império Grego-Macedônico, não existe mais. Qual império que ainda existe, né? Que é esse império do final dos tempos? É o império, são as pernas e os pés, que representam o ferro e o braço e o barro. O ferro e o barro é o Império Romano e a religião, que não se misturam. Deus não se mistura com a governança. Deus abençoa os governadores, mas ele não se mistura. Assim como o ferro não mistura com o barro. Esse é o significado, né? E essa estátua vai ser derrubada, destruída, né? E essa pedra vai atingir exatamente os pés. Exatamente os pés. Mas voltando lá para Alexandre, em 332, quando ele vence Tiro, ele parte para atacar Jerusalém. E nisso, o sumo sacerdote da época, isso é registrado inclusive por Flávio Josefo, viu, irmãos? No livro A História dos Hebreus. É impressionante, é uma coisa tão maravilhosa, que o sumo sacerdote que negou ajuda a Alexandre Magno. Por que ele negou ajuda? Porque depois que Israel saiu do cativeiro da Babilônia, eles mantiveram uma certa amizade com a Pérsia, em agradecimento a tudo que foi feito, porque eles permitiram que eles voltassem, que reconstruíssem Jerusalém, que reconstruíssem o templo, né? Neemias voltou e reconstruiu os muros de Jerusalém, Zorobabel reconstruiu o templo. Então havia uma certa gratidão. Então era o rei na época, o rei Dario III, que governava a Babilônia. Então o sumo sacerdote, ele não aceitou ajudar o Império Macedônico, porque certamente o Império Macedônico, né, estava ali lutando contra os persas. Então ele não quis ajudar. Mas depois ele saiu ao encontro de Alexandre o Grande com a sua roupa de sumo sacerdote. Presta atenção, com a roupa de sumo sacerdote. Foi o encontro de Alexandre para dizer por que ele não havia ajudado. E então ele para, aí vem o exército de Alexandre, e quando o exército de Alexandre o vê, olha que interessante, Alexandre desce do cavalo depressa,
e se ajoelha perante ele, perante o sumo sacerdote. E aí ele confessa que anos antes, tá, meus irmãos, isso não está na Bíblia, tá? Isso não está na Bíblia, isso está na história, na verdadeira história, mas é uma comprovação dos fatos bíblicos, tá? Porque a gente sabe que pela Bíblia Alexandre entrou em Israel em paz, entrou em paz. Mas então Alexandre, quando viu o sumo sacerdote com aquela roupa, né, que tem um peitoral com 12 pedras, ele se ajoelhou e ficou emocionado, porque ele sentiu, ele teve um sonho. Pouco antes de começarem as guerras, ele teve um sonho e ele viu exatamente um homem com aquela roupa, dizendo que o ungia para ser vencedor. Então ele entendeu que o Deus de Israel era o Deus de verdade, representado ali, né, por aquele povo e principalmente pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Então ele entra em Israel, vai ao templo, sacrifica junto com os sacerdotes. Então os sacerdotes fizeram o sacrifício, né, ele entra em paz. Ele foi recebido, quer dizer, ele venceu em total harmonia. Ele foi bem recebido em Israel. Era o Império Macedônico era muito grande, um império enorme, e ele ficou muito feliz ali. Inclusive, tem naquele ano, muitas crianças que nasceram receberam o nome de Alexandre Magno, lá em Israel, em homenagem à amizade que Alexandre teve depois de passarem um grande susto, achando que ele iria destruir, né? Que ele iria destruir Israel. Então o povo ali, que já estava bem assustado com as guerras, né? Com a destruição feita por Nabucodonosor no ano 586 a.C., 200 anos mais ou menos antes, ali recebe muito bem a Alexandre, que fica feliz em saber que ele era um escolhido e que aquele que permitiu que ele sonhasse foi o Deus de Israel. Aquele, meu irmão, que cuida dos seus sonhos quando você se prepara para dormir em oração e busca comunhão com o Senhor, né? O Senhor vai te dar. Se você não teve essa experiência, procure, que você vai ter, né? Ele vai te dar sonhos, porque a promessa dele, né, lá em Atos 2, fala sobre que nós teríamos sonhos. Isso é promessa de Deus, e quando ele promete, certamente nós podemos esperar que ele vai cumprir aquilo que prometeu. Eu abri aqui Atos 2, a palavra do Senhor diz assim, ele repetindo aquilo que está no livro de Joel, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas, servos, viu, irmão? Servo. Derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Por isso é que há uma promessa de Deus e nós podemos, baseado nessa promessa, buscar receber o dom de profecia, o dom de visão, os sonhos, o dom de sonhos, e que nós podemos conhecer mais desse Deus maravilhoso que agiu ali com Nabucodonosor, agiu com Ciro, agiu com Alexandre o Grande, e é o mesmo Deus. Ele age na sua vida, age na minha vida, se abrirmos o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Amém? Vamos ouvir um louvor uma vez. Irmãos, que história complicada, hein? Pois é, se tiver alguma dúvida, fala comigo, a gente vai trocar ideia, né? Eu quero crescer também com a ajuda dos irmãos. Amém? Nós agradecemos aí os nossos apoiadores, a KGB CIA, a Farmastory, a distribuidora Kaiser, a Easy Informática, Café Expedicionário, Tititi Lanches, e Farma Vida e a Cantina El Shaddai.
Ó, bolinho de bacalhau aí, hein? Cantina El Shaddai. Nós já estamos querendo. Eu e França estamos aqui querendo comer bolinho de bacalhau. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. E hoje, Igreja Maranata, culto das senhoras, dirigido pelas senhoras. Mas é um culto para todo mundo. Tá? Shalom, a paz do Senhor.